50 minutos agora, vamos voltar com a nossa transmissão do Folha no Ar e voltando com o nosso convidado Raul Palácio e Arnaldo Neto. Arnaldo, com você, vamos lá. Vamos lá, Marco. Raul, nós começamos o programa meio que quebrando aí o protocolo, quebrando a ordem das coisas devido às circunstâncias, devido a essa crise econômica que é mundial, né? Não é uma crise só nossa, mas que aqui... Eu costumo falar que aqui nós não saímos da crise desde o final de 2013, né? Nós só vamos piorando essa crise e ela vem se arrastando desde lá, é uma bola de neve, mas que agora tem contornos maiores, inclusive com guerra, enfim, o dólar é um patamar muito diferente. Mas se nós pegarmos a realidade local, o estado do Rio passou um problema muito grave ali em 2016, e com reflexos severos para a própria universidade, para a própria UENF, severos em questões financeiras também. Inclusive com professores precisando de doação de cesta básica. Professores, que eu digo, professores mestres, doutores, pessoas com trabalhos certificados internacionalmente, inclusive, enfim, e precisando de doação de cesta básica para sobreviver devido ao atraso de salário. Hoje, qual é o quadro financeiro, a relação financeira, Estado do Rio e Universidade do Estado do Norte Fluminense? A questão do duodécimo avançou, teve alguma solução? Qual o cenário econômico em relação ao Estado do Rio e ao UENF? Bom, na verdade, os duodécimos eles não avançaram. A UENF até hoje não recebeu um centavo na sua conta em relação ao duodécimo para poder ser executado. Mas, verdade seja dita, hoje nós temos o maior orçamento que a UENF já teve. A UENF tinha algo em torno de um orçamento de 240, 260 milhões, e hoje nós estamos com um orçamento de 320 milhões. E, por outro lado, o governo do Estado, ele está executando e pagando tudo aquilo que a gente manda pagar. Essa aqui é a grande verdade. O governo federal, todo mundo sabe, vem reduzindo paulatinamente o dinheiro das universidades e está criando uma situação muito séria em relação aos gestores das universidades quando tem que fazer escolha. Aquelas chamadas escolhas de Sofia, não? O que tu vai fazer entre uma coisa e outra? E o governo estadual, diferente disso, em relação às universidades, está colocando o nosso dinheiro, enfim, o nosso orçamento, esse ano, sem contingenciamento, diga-se de passagem. Agora, é bom deixar claro que nos afeta e muito esse período, esse regime de recuperação fiscal. Nós temos um déficit em relação a professores e temos dinheiro para poder pagar, esse aqui é um negócio, e a gente não consegue fazer os concursos. Estamos trabalhando para que isso aconteça, trabalhando junto com o governo do Estado, que nesse momento está apoiando esse processo, mas que tem uma comissão de análise do regime de recuperação fiscal em Brasília que só se dedica a fazer conta. Entendeu? Se tu passa um pouquinho do que eles acham que os caras já vêm falar, proíbem fazer coisa. Então, esse regime de recuperação fiscal está tirando muito a autonomia do governo do Estado do Rio de Janeiro para poder realizar muitas das ações que precisam serem realizadas. Então, agora estamos num momento, eu diria que sui generis, porque nós não estamos dentro do regime, ainda não vacinado, o novo regime, mas estamos num período intermédio onde a gente tem regras mais difíceis que as regras do próprio regime, entendeu? Então, por exemplo, a gente tinha um processo de compensação. Se tu quer fazer alguma coisa, tu pode compensar dentro do teu orçamento com outra que não está fazendo. Nesse momento agora, que estamos agora, entre safra, poderíamos falar assim, que entre os dois regimes, a gente nem isso conseguiu fazer. Então eu fico preocupado porque temos um orçamento grande para ser executado, a gente tem ações para ser colocadas, auxílio, projeto, coisa que temos que fazer, obra, por exemplo, e a gente com esse regime dificulta e muito o nosso processo. Além de afetar, logicamente, a autonomia universitária, que realmente o regime ataca ela frontalmente. Estamos esperando a que logo seja assinado ou não o regime, mas tem que ter uma solução. Na última informação, a parte econômica do governo já tinha concordado com a regra que o Rio colocou em relação ao regime de recuperação fiscal, porque foram regras diferentes anteriores, e aqui eu queria destacar
sem matiz político nenhum, mas queria destacar o trabalho do deputado André Siciliano na frente da lei, quando aprovou umas regras bem mais favoráveis para o estado do Rio de Janeiro que a gente tinha anteriormente. Dentro dessa regra bem mais favorável, a educação em si foi priorizada, então nós temos a possibilidade de fazer concurso, nós temos respeitado o nosso índice constitucional de 25% e nós temos uma série de ações que vamos poder fazer fora do regime. Entendeu? Isso foi o que foi combinado e isso foi concordado lá em Brasília. Então, assim que for aprovado, a gente parte para a realização de concursos, tanto de professores quanto de técnicos. Temos mais de 100 vagas de técnico e umas 15 ou 20 vagas de professores que vão ser colocados ainda esse ano em concurso, que vão ser realizados ainda esse ano de 2022. Então, só para finalizar, diferente das federais, a gente está com orçamento respeitado, mas, ao mesmo tempo, diferente das federais, a gente não recebe o dinheiro para a gente poder executar. Tudo continua sendo executado, normalmente, a partir do governo do Estado, que é quem decide finalmente o pagamento. Por que isso é diferente, Arnaldo? E eu queria colocar isso. Todo mundo sabe que quando tu é dono do dinheiro, tu tem uma autonomia maior para poder fazer as coisas. E assim, uma coisa muito simples. O dinheiro que está no banco é o dinheiro que gera juros. E esses juros que são gerados se incorporam ao orçamento. Se o dinheiro não está na nossa conta, os juros não são gerados na nossa conta. E estamos falando de orçamentos milionários que vão gerar juros, não, ou algum tipo de benefício de em torno de milhas de reais. Entendeu? Então, para além de tudo, economicamente nos prejudica não colocar o dinheiro na conta da instituição. Raul, a gente está falando um pouco sobre essa questão do cenário econômico, e tem um outro caminho, pelo menos, que foi escolhido pelo próprio governo do Estado para trazer recursos para campos, que é em relação... que deixa esse assunto para o final e acabei atropelando um pouquinho. Vou mudar minha pergunta, que isso me permite. Falamos sobre o processo de recurso, vamos falar sobre o processo de incorporação do Antônio Sarlo, do Agrícola. O que mudou da nossa última conversa para cá? Até então não tinha ainda um desfecho, a questão dessa incorporação, a questão dos profissionais, se esses profissionais seriam da UENF, se esses profissionais seriam pela ciência e tecnologia, se seria pela educação do Estado, porque são pastas diferentes. O processo de incorporação do Antônio Sarlo à UENF. Hoje o cenário já avançou, já há uma estabilidade em relação a essa questão? Não, o cenário continua o mesmo e nesse momento nós não podemos fazer mais nada, entendeu? Ou seja, a proposta que não foi feita um tempo atrás era passar a escola para a gente sem os professores, assim não dá. Não temos como ter uma escola sem professores. A gente pode fazer com o déficit que tem hoje e suprir com alguns dos nossos estudantes para ajudar no processo, tudo bem, mas sem professores não dá. Entendeu? Então, não temos como fazer. Inicialmente, era porteira fechada, com todas as coisas, inclusive os professores viriam para a gente tem um período de transição para isso, ou seja, os professores que quisessem passar para a UENF, passariam para a UENF, os professores que não quisessem passar para a UENF, porque é um benefício na carreira dele, continuar na FATEC, continuariam com o pagamento pela UENF, ou seja, nós assumimos esse recurso e pagamos, ou seja, é como se fossem cedidos para a gente, e assim que esses professores vierem a se aposentar, essas vagas passariam para a instituição e a instituição faria o seu concurso para esse tipo de vaga, que a gente teria que modificar o nosso estatuto, porque nosso estatuto é só para professor universitário, por enquanto, mas a gente modificaria o estatuto sem problema. Tínhamos um acordo com o Conselho Universitário de poder fazer isso. Mas não dá para a gente mudar sem ter o objetivo de por que mudar. Então, nesse momento, eu entendo que não é mais política da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da FATEC, não é mais uma política prioritária para eles a transferência do colégio para a nossa instituição. É isso o que eu entendo e é isso que está no processo. Entendeu? Hoje o processo está na FATEC, com a FATEC não avançando em relação
a liberação do processo para poder concluir tudo isso. E isso cria um problema grande, porque tinha uma expectativa dos professores virem para a nossa instituição, tinha uma expectativa da gente poder colocar aquela escola, da gente poder oxigenar a escola com outros cursos que tanto nos interessam na área técnica, técnico em computação, outros tipos de técnico que seria muito interessante, além do técnico agrícola, a gente fortalecer o técnico agrícola, mas infelizmente a gente não consegue fazer e a FATEC também não faz. Então, estamos nessa situação agora, em que realmente nós já não temos muito o que fazer dentro desse processo. Colocamos essa informação na lei, mandamos essa informação para Antônio Salo, colocamos para um grupo, tem um grupo de engenheiros ou agrônomos do Estado, e a gente colocou esse processo lá, nós continuamos batalhando, mas nesse momento depende da FATEC realmente definir o que vai querer fazer. Para a gente parece que está claro, ou seja, embora não está escrito no papel, para a gente está claro que essa protelação será pelo que não tem mais interesse em fazer essa transferência, mas ao mesmo tempo não se melhora as condições, entende? Ou seja, alguma quantidade de recursos está sendo colocada de uma forma, no meu ponto de vista, meio complicado, entendeu? Mas alguma quantidade de recursos está sendo colocada para beneficiar aquela estrutura, mas do ponto de vista de consolidação da escola, nada é feito. Entende? Então, assim, infelizmente a gente não tem muito o que fazer nesse caso, a não ser atender às necessidades da escola quando a gente pode com o nosso recurso e com o nosso pessoal. Mas então existe então algum tipo de parceria entre a universidade e a escola que já esteja em vigor, mesmo sem ter se concretizado essa, digamos, essa incorporação do Antônio Salo ao ENF? Não, parceria sempre existiu, entendeu? Ou seja, essa parceria sempre existiu. Agora nós estamos com um problema, que roubaram um negócio lá, mas os seguranças que estão lá são nossos. Então, os nossos seguranças estão cuidando daquele espaço. A gente tem que ver o que foi que aconteceu. Nós temos aquele PROEIS da polícia, na horário vago, trabalhar dentro disso. A gente tem um PROEIS lá também, e é o nosso PROEIS que está lá, entendeu? A gente tem uma série de relações em termos de projeto de pesquisa, de utilização daqueles estudantes no projeto da gente, que já vem de longa data. Então, isso sempre aconteceu e continua acontecendo. Entende? Sempre que a gente pode, ajuda a direção do centro, por exemplo, a trazer algum tipo de recurso físico, equipamento de limpeza, alguma coisa assim, do Rio para cá, porque eles não têm transporte, entendeu? Então, assim, essa parceria entre a gente sempre existiu. Apesar do diretor ser corintiano e eu ser palmeirense, entendeu? Isso não afetou o relacionamento da Marcelo, né? Escola, Marcelo é corintiano mesmo. E ele faz questão de falar o tempo todo que Palmeiras não tem mundial, entendeu? Aí ele faz essa gracinha o tempo todo, mas apesar disso a gente tem um bom relacionamento. O Marcelo sempre colabora muito comigo aqui no Folha Rural. Sempre que a gente precisa de uma informação e tal. Mas vamos lá, Arnaldo. Marcelo é uma figura, né? Estiver acompanhando a gente, um abraço aí pro Marcelo. Corintiano roxo, esse aí é daqueles fanáticos. Trabalhei com o Marcelo São João da Barra também na Secretaria de Educação e éramos lotados da mesma escola lá em Atapona. Tem uma pergunta aqui do Renato Carvalho de Oliveira, aqui nas redes sociais. Ele coloca o seguinte: primeiro, ele deseja bom dia a todos. Professor, com os valores de bolsa de mestrado e doutorado congelados há muito tempo, eu queria saber se essa é a realidade também da UENF, e com um custo de vida tão elevado, não era hora de acabar com o regime de dedicação exclusiva? Primeiro, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é esse regime de dedicação exclusiva, para quem não conhece a vida acadêmica, e responder também a ele se não era hora de acabar com esse regime. Bom, na realidade é mais ou menos a mesma coisa que jogar o sofá fora. Entendeu? Ou seja, é jogar o sofá fora, porque o regime de dedicação exclusiva é o que faz, e o regime é o seguinte, a grosso modo, o estudante que se dedica à pós-graduação recebe bolsa por isso e não pode trabalhar em outros lugares. Esse é mais ou menos o regime de dedicação exclusiva. Isso faz com que ele tenha, e é bom deixar claro, não são estudantes,
entendeu? São pessoas trabalhadoras que estão fazendo a sua pós-graduação e se dedicam a isso. Então, não podemos tratar como meros estudantes. São pessoas que são pais de família, são pessoas que já têm uma idade determinada, muitos deles, que têm uma responsabilidade e ela tem que ser atendida com a bolsa que é dada para eles. Entendeu? Isso é um fato. Entendeu? Agora, que não está acontecendo também é outro fato. Então, por isso, a UENF está, esse ano, depois de uma negociação com a FAPERJ, aumentando 20% todas as nossas bolsas. Então, as nossas bolsas de mestrado, as nossas bolsas de doutorado, as de iniciação científica, as de extensão, o estágio dentro da instituição, enfim, todas as bolsas da instituição vão ser aumentadas em 20%. As quotas já foram aumentadas, ela está indexada ao salário mínimo, então ela já foi aumentada. Então, muito provavelmente, a partir do próximo mês ou outro, tem uma parte burocrática a ser resolvida. Essa bolsa vai ser aumentada para um 20% a mais do que está sendo pago hoje. Então, se tu tem, assim, algo em torno de R$1.200, R$1.400 uma bolsa, aí tu vai ter um aumento desse caso aí de quanto? De R$280, 10%, isso. Então, vai para R$1.600, R$1.700, já é um aumento significativo. As bolsas de pós-doc que a gente tem vão todas para R$4.500, já é uma bolsa importante. A residência médica já está hoje em R$4.100. Os estudantes de iniciação científica vão para R$620 ou 630, uma coisa nesse sentido. Então, assim, fazendo o que podemos com o nosso orçamento, a gente termina avançando e dando esse aumento para os estudantes. Entendeu? Os estudantes tanto da pós quanto da graduação. Mas eliminar a dedicação exclusiva à bolsa seria a mesma coisa que jogar o sofá fora. O estudante tem que estar dedicado a esse projeto de pesquisa e, na medida em que ele tem uma maior dedicação, lembrando que tempo é uma invenção do ser humano, a gente inventou o tempo, porque existe um movimento, então, na medida em que ele consiga se dedicar mais e trabalhar com maior ahínco dentro do seu projeto, ele consegue terminar antes o seu projeto e entrar no mercado de trabalho. O problema é que o mercado de trabalho, às vezes, não consegue absorver eles depois que terminam o mestrado, doutorado. Então, não são incentivados a aumentar, a diminuir o tempo, porque vão ficar sem dinheiro. Então, nós temos um problema sério a resolver no Brasil, onde a gente encontra pessoas com mestrado e doutorado dirigindo Uber, porque os contratos, ou a chamada, ou a empregabilidade deles não está sendo importante. E a gente está tendo, por exemplo, muita fuga de cérebro para o exterior, porque o Brasil não consegue absorver, porque o projeto não é de desenvolvimento da nação, é um projeto de dependência da nação. E nesse projeto de dependência, a parte de pesquisa fica totalmente deteriorada. E esse é um problema, porque a gente vai aumentar nossas bolsas, mas as bolsas da CAPES e do CNPq vão continuar com o mesmo valor. E como é que a gente vai fazer? Vamos ter estudantes de duas categorias, de uma categoria de bolsa de 1.700 e outro com uma categoria de bolsa de 1.200, 1.300. Esse vai ser um problema, entendeu? Mas nós estamos dispostos a enfrentar esse problema e poder dar aumento àqueles estudantes que têm bolsa UENF. Enfim, mas eu acho que esse 25% vai ser, ou 20% vai ser importante dentro de todo esse processo para poder melhorar, ou majorar a bolsa e melhorar a qualidade de vida desses estudantes de pós-graduação, pais de famílias, inclusive. Professor, em relação a um assunto que a gente já discutiu aqui algumas vezes, né, que durante a campanha eleitoral a prefeito de Campos em 2020, o polo universitário foi um dos temas protagonistas, né? Todos os candidatos falavam desse protagonismo do polo universitário da cidade, dessa proximidade com o poder público que deveria acontecer. Lá no primeiro bloco, você citou a questão da vacinação que aconteceu na UENF, uma integração entre a prefeitura e a universidade, teve a questão dos testes de Covid, que também você citou, que é também uma integração com a Secretaria Municipal de Saúde, mas eu entendia naquele momento de campanha que deveria se aproveitar mais o conhecimento da universidade, das pesquisas da universidade para a prática do dia a dia
na cidade, na campus, no nosso caso, aqui estamos falando de campus e do entorno. Essa relação melhorou com o poder público? Isso que foi dito em campanha, de se utilizar mais o conhecimento do polo universitário, o ENF é um dos destaques desse polo universitário aqui da cidade. Isso tem sido utilizado mais? O conhecimento científico formulado na universidade está passando para fora dos muros dela, indo para a prática da sociedade? Olha, isso tem aumentado, a gente tem que reconhecer que tem aumentado, mas estamos muito longe de ser o ideal, entendeu? Nós podemos oferecer mais, nós podemos interagir mais, nós podemos atuar mais nas diferentes áreas que tem as prefeituras, entendeu? E por exemplo, vou te colocar um exemplo, a gente estava conversando, eu acho que o secretário, o RH da prefeitura, não lembro agora qual é a secretaria que ele é secretário, estava conversando o seguinte, as universidades, todas elas, poderíamos criar um sistema de residência, onde os nossos formandos, por exemplo, passariam a ter uma residência paga pela prefeitura, entendeu? E poderia utilizar 80% desses estudantes dentro da prefeitura para desenvolver as suas diferentes áreas, e 20% eles estariam dentro da instituição para receber algum tipo de conteúdo extra. Todo mundo ganha, entendeu? A prefeitura ganha porque vai ter uma contratação de mão de obra de muita qualidade, entendeu? Sem ter todas aquelas burocracias em relação ao emprego. Os nossos estudantes ganham porque eles vão ter, depois que saem da graduação, vão ter uma possibilidade de emprego com bolsa realmente significativa. E a sociedade ganha porque é uma forma também deles contribuírem com aquilo que a sociedade contribuiu para eles. Então, esse é um projeto que a gente está em desenvolvimento para poder avançar, entende? Mas, de fato, muitas outras coisas poderiam ser feitas. Imagina, aqui em Campos, hoje, a gente tem praticamente todas as profissões, ou muitas das profissões. Entendeu? A Secretaria de Obra, por exemplo, da Prefeitura, poderia se nutrir dos cursos da Engenharia Civil da UENF, ou no curso da Arquitetura do IFE, ou qualquer outro curso, a Engenharia Mecânica, por exemplo, do ICESensa, ou da Cândido Mendes, os outros poderiam trabalhar junto com a Prefeitura no desenvolvimento de diferentes projetos, mesmo de crescimento, entendeu? Mas não está no ponto em que eu gostaria. Mas algumas coisas temos avançado sim, entendeu? Mas temos muito mais a poder oferecer, e deixando claro que o que eu falo, não, para além de tudo isso que a gente coloca, o polo universitário, ele representa um peso importante dentro da economia campista, entendeu? Ou seja, a manutenção das escolas, o atendimento, o salário, as diferentes ações que acontecem dentro da nossa instituição, elas colocam dentro do comércio de campo uma quantidade importante de recursos. Claro que a gente não compete com o royalties, mas fora do royalties, só a prefeitura coloca uma quantidade de recursos maior que o nosso, entendeu? Então, assim, o polo universitário é importante fortalecer o polo universitário, é importante olhar melhor para esse polo universitário, ver algum tipo de ações na área da ciência, no desenvolvimento de projetos com as universidades, isso é importante fazer. Mas eu acredito que esse momento agora de pandemia tenha limitado um pouco esse processo, entendeu? Talvez agora, saindo da pandemia, voltando a educação a funcionar, voltando a ciência e tecnologia, que está dentro da educação, a gente consiga ver uma melhoria dentro de todo esse processo. Ainda mais do que temos hoje. Está melhorando, mas muito devagar em relação ao que eu gostaria. 8h14. Falei aqui rapidamente com o Arnaldo. Sim, vamos a um pequeno intervalo agora. E aí, quando voltarmos, Arnaldo, a gente vai poder concluir com mais tempo essa conversa com o Raul Palácio, ok? É um pequeno intervalo que você vai acompanhar agora aqui na Folha FM. Já voltamos. Pagar contas de luz altíssimas.